Olá, caros leitores! Meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias. Sejam todos muito bem-vindos! E hoje é o nosso momento, a nossa sessão Contos e Pontos. Yes! Então, enquanto roda a vinheta, você dá a sua curtida, faz a sua inscrição, se ainda não é inscrito, e clica no sininho das notificações para não perder a gente de vista. Te espero! Quem conta um conto aumenta um ponto. Não, não, não. Esse é o quadro, é a nossa sessão Contos e Pontos. Aqui nós pegamos o conto e traçamos alguns pontos. E sobre o autor do conto de hoje, ele perdeu a mãe ainda criança. Foi criado pela madrasta e pelo pai, mas perdeu também o seu pai aos 12 anos e começou a vender balas e doces para ajudar em casa. Aos 15 anos, ele procurou um emprego e conseguiu entrar na imprensa nacional do Rio de Janeiro como aprendiz de tipógrafo, mentoreado por nada mais, nada menos do que Manuel Antônio de Almeida. Uau! Que o incentivou a escrever. E a partir daí, a sua carreira começou a ascender. E ele, de fato, começou a colaborar com o jornal. Foi cofundador da Academia Brasileira de Letras, eleito presidente perpétuo e ficou nesta posição até seus últimos dias de vida, ocupando a cadeira 23, casado com Carolina, sua amada esposa. Casados aí por 35 anos, ela revisava também os textos das suas obras e também era enfermeira por conta da sua delicada saúde. E eu estou falando de Machado de Assis. A sua obra tem relevância para o século XIX, século XX e século XXI. Atemporal. Grande fã. Que a obra de Machado de Assis é extraordinária, isso é ponto pacífico. Agora, alguns sugerem que a sua genialidade reside ali, nos contos. Então vamos a esses contos. E o conto de hoje é Adão e Eva, lançado em 1896. E quando se trata de Machado de Assis, dos contos desse autor, desse escritor fantástico, nunca as reflexões são triviais. Então vamos à história. Este conto foi publicado no livro Várias Histórias. O tempo em que acontece é 1700 e tantos. É assim que o conto inicia. Estão ali alguns amigos próximos num almoço ou num jantar, estão conversando e a dona da casa traz um doce, uma iguaria, uma gostosura. E um dos convivas pergunta o que é aquele docinho, talvez querendo saber os ingredientes do que é feito. E a dona da casa então fala que ele é curioso. E a partir daí inicia-se um debate. Quem é mais curioso? Homem ou mulher? E afinal, de quem é a responsabilidade de termos perdido o paraíso? Eva ou Adão? Então, o juiz de direito, o senhor Veloso, inicia uma narrativa surpreendente. Ele diz que a criação é obra do diabo, que Deus apenas amenizou e tentou fazer alguns ajustes. Atenção total! Todo mundo chocado com a inversão de papéis na criação do mundo. Assim, o diabo criou as trevas e Deus, em contraposição, criou a luz. O diabo criou as águas, as tempestades, os furacões. E Deus, por seu turno, criou a brisa suave. O diabo criou as ervas sem frutos, com espinhos mortíferos.
E Deus criou as ervas, as árvores frondosas com frutos para nutrir o homem. O diabo criou as profundezas, as cavernas, os abismos, e Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Os animais foram criados, e no sexto dia, homem e mulher, constituídos de muita formosura e instintos ruins. Daí Deus soprou-lhes vida, trouxe a eles alma, coisa que o tinhoso não podia dar. E Deus levou ambos, homem e mulher, para o jardim de delícias. Ali eles não sentiam o peso da ociosidade, mas viviam de contemplação. Oh, maravilha! Então, o diabo pediu à serpente para ir falar com Eva e com Adão e fazer a tal proposta: sirvam-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês serão conhecedores de tudo, conhecedores de todas as coisas. Mas Eva não aceitou a proposta, nem muito menos Adão. Sabendo disso, Deus os chamou para os céus, para entrarem nas esferas divinas, nos altíssimos céus, e foram recebidos com festa, com celebração, com alegria. E aqui embaixo, só o caos, virou uma grande bagunça. E tantas vezes as pessoas se veem no meio de uma grande bagunça na sua vida, passando por momentos difíceis, passando por dificuldades. Você olha ao redor e vê tanta maldade. E eis uma das temáticas presentes nesse conto, o duelo entre o bem e o mal. Deus e o diabo, luz e trevas. E certamente a humanidade caminha duelando entre essas duas esferas. O sofrimento humano, ele levanta, ele suscita esse tipo de questão, a existência do mal no mundo. E daí Epicuro, filósofo grego, lança um dilema. São 3 afirmações. Deus é todo-poderoso, Deus é bom, o mal existe. E ele diz ainda que para você ser considerado um ser racional, você precisa negar uma dessas afirmações. Então, se Deus é todo-poderoso, ele pode aniquilar o mal. Se Deus é bom, ele vai se contrapor ao mal, ele vai anular o mal. E o mal existe. E com isso, a equação não vai fechar, não vai ser solucionada. Porque o mal é real, ele existe. Porém, isso vai nos levar a uma outra temática do conto, que são as escolhas, o livre-arbítrio, o poder de decisão. Então, por diversas vezes, as nossas escolhas são ruins e atraem para nós alguns males, algumas situações espinhosas. No caso do conto, Eva decidiu não aceitar a proposta da serpente e Adão endossou essa escolha, essa decisão. E daí os dois foram para junto de Deus, e aqui embaixo, nessa dimensão, uma grande bagunça, um caos, tudo ali na gerência do tinhoso. O que já nos leva também a uma outra reflexão, que é o mal moral. A realidade do mal natural é fato, é inegável, a mudança geográfica, os desastres naturais que trazem sofrimento, que trazem mudanças drásticas na vida de tantas pessoas. Esse mal é mais difícil de ser explicado. Numa outra vertente, o mal moral é uma atitude do ser humano, ele parte das ações do ser humano. E o conto vai focalizar ali nas entrelinhas, em outros níveis da narrativa. O mal moral está ali instalado, uma vez que o homem e a mulher foram criados formosos, mas com instintos ruins.
E quem colocou no homem e na mulher sentimentos nobres foi Deus. Até a Odisseia, uma outra corrente filosófica, diz que sim, é possível a coexistência de um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, e a presença do mal. A filosofia da religião também se propõe a fazer uma costura com todas essas propostas. De qualquer maneira, muitos questionamentos permanecem sem resposta. Não temos explicação para todas essas coisas. O duelo entre o bem e o mal, o sofrimento humano, o existencialismo, a esfera do espiritual e o natural, o poder das escolhas, toda essa temática retirada do conto exige de nós um aprofundamento filosófico, existencialista, um aprofundamento espiritual, e é exatamente isso que nós encontramos na vida de Machado de Assis. Ele tinha convivência com a religião, ele tinha domínio das escrituras, ele era um conhecedor da Bíblia, e isso é refletido em muitas de suas obras e, sobretudo, neste conto, cujo título é bem sugestivo, já nos remete à história bíblica famosa lá em Gênesis. Enfim, o desafio de ter todas as respostas termina por nos conduzir à nossa vida corriqueira com os nossos amigos provando de um docinho. Porque o que importa mesmo, talvez, seja viver o pão de cada dia, as experiências presentes. Mesmo abrigando tantas questões, temos a escolha de viver de forma bem-humorada, como o próprio juiz de direito afirma no final da sua narrativa. Nada disso aconteceu. Se isso realmente tivesse acontecido, eu não estaria aqui com vocês provando esse docinho. Então, caros leitores, o nosso bate-papo literário, nossa conversa literária finaliza aqui, com tantas questões ainda a serem tratadas, com tantos pontos deste conto ainda a serem explorados, com o nosso ilustríssimo Machado de Assis, sempre muito bem-vindo neste canal, com toda certeza, com toda a pompa. E você fica conosco, porque já sabemos, neste canal, cada conto, cada poema, cada obra, cada romance é uma história. Tchau, tchau.